O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, chama a atenção nessa parábola que o patrão parece que realiza um gesto de provocação, de propósito. Né? O que custaria a ele pagar primeiro os que chegaram primeiro e que voltariam para casa sem ver que os outros que trabalharam menos tempo iam receber a mesma coisa? Mas ele quis de propósito dar o pago para os que vieram por último, na frente daqueles que chegaram primeiro e trabalharam o dia todo. Fez isso de propósito. E fazendo isso, revelou aquilo que estava no coração deles. Eles, já desde o início da parábola, Jesus disse que combinou com todos eles 1 moeda de prata. Então esse foi o combinado. A moeda de prata, o denário, era o preço estipulado pelo salário, pelo trabalho de um trabalhador, né, durante o dia, e era o dinheiro suficiente para ele levar comida para a família dele naquele dia. Então, foi combinado com todos. Agora, aqueles que chegaram primeiro, quando receberam a moeda de prata, quase que exigiram, como por justiça, que o patrão tirasse dos outros aquela moeda mínima que eles tinham para alimentar a família. E ali que o patrão dá a sua lição,
ele mostra que o interesse dele não é tanto a produtividade da vinha dele, ou se vai valer a pena, vai corresponder ao custo-benefício, o dinheiro que ele está pagando. O interesse dele é outro. O interesse dele é que ninguém volte para casa para passar fome. Ninguém volte para casa para deixar os seus filhinhos dormirem com a barriga roncando. E é isso que interessa ao patrão muito mais do que o que ele vai ganhar ou deixar de ganhar, o quanto ele vai produzir, o quanto cada trabalhador produz, né? Eu dizia aquele santo cardeal Van Thuan, que foi um cardeal, um bispo do Vietnã, que ficou preso muitos anos nos cárceres comunistas do Vietnã, né? E que fez deu um bonito retiro para João Paulo II, e uma das reflexões que ele fazia era sobre os defeitos de Jesus, entre aspas, né? A gente pergunta, como é que Jesus pode ter algum defeito? Mas ele achava alguns defeitos, e um deles era que Jesus era muito ruim de matemática, né? Deixava as 99 ovelhas e ia atrás de uma, né? Jogava a semente onde não ia brotar, né? Pagava para os últimos o mesmo que para os primeiros, né? Jesus não faz contas, né? A lógica dele não é a lógica do cálculo da retribuição, é a lógica da generosidade, do amor, porque o amor sempre dá mais do que é devido. O amor é pródigo, né? Ele desperdiça, ele vai além daquilo que é estrito, daquilo que é mandado. E é justamente essa lógica que ele convida a gente a ter, né? Esses primeiros trabalhadores me lembram um comentário que o então teólogo Ratzinger, né, depois foi Bento XVI, ele fez na sua introdução ao cristianismo, quando ele toca aquele tema do o que acontece, né? Qual é o destino das pessoas que morrem sem o batismo, né? Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, né? Então a gente diz, bom, então quem não for batizado, como é que fica, né? Mas antes de tocar esse tema, esse teólogo, com aquele olhar tão agudo que ele tem, ele diz assim, por que isso é um problema para nós? Saber o que vai acontecer com os que não receberam o batismo, tá? Isso é um problema para nós porque não nos basta ser salvos, nós queremos ver os outros condenados. Não basta a gente saber que a gente vai para o céu, a gente tem que se assegurar que os que não são como nós, que os que não andam como nós vão para o inferno. Só assim a gente vai estar plenamente feliz, tá? Esse é o nosso coração, é o coração desses que querem ver o outro passando fome, porque ele não trabalhou o mesmo que eu, tá? Então Jesus dá uma lição para o nosso coração, ele nos mostra claramente que a lógica dele não é essa, não é a lógica do cálculo, da retribuição, mas sim a do amor, que dá sempre mais daquilo que é devido, né? E que fez assim conosco também, né? Pensem que quando os primeiros cristãos escutavam essa parábola, eles certamente entendiam que era uma parábola dirigida para aquela comunidade deles, onde tinha judeus, né, cristãos vindos do judaísmo e cristãos vindos do paganismo, né? Então, tinham aqueles justos, né, que tinham praticado as leis judaicas desde pequenos, e tinham aqueles pagãos que tinham vivido até uma vida de pecado, uma vida que São Paulo descreve, né? Faz uma lista de todos os pecados que eles cometiam antes de se converterem ao cristianismo, né? Então ali tem
operários da primeira hora e tem operários da última hora. E o que acontecia naquelas comunidades? Acontecia que os da primeira hora, ou seja, os que vinham do judaísmo, queriam obrigar os pagãos a seguirem costumes judaicos. Porque diziam, não, nós aguentamos essa lei de Deus dura, difícil, toda a vida, e agora vocês têm que aguentar também, vocês têm que se tornar judeus também, senão vocês não merecem ser cristãos. E a gente, claro, a gente escutando isso nos dias de hoje, a gente pensa, mas que raciocínio mesquinho, como se todo mundo precisasse ser judeu antes de ser cristão. Para nós isso é um absurdo. Mas quantas vezes a gente escuta isso, às vezes em ambiente de paróquia, em ambiente de igreja, Uma pessoa tem uma iniciativa e vem as outras e diz assim, não, mas você não tem caminhada, Você não pode liderar essa pastoral porque você não tem caminhada, ou seja, você não está aqui há 20 anos como nós trabalhando, então você não merece ter um posto, servir aqui na igreja. Então, é o mesmo raciocínio do cálculo, da retribuição, que no fundo é como se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. E na verdade é Ele que nos faz um favor, é Ele que nos dá a graça, é Ele que nos faz trabalhar na sua vinha, não importa quanto tempo, porque Ele quer nos dar a recompensa, porque Ele quer nos dar alimento, porque Ele quer nos sustentar, nos dar a sua vida. E é com essa gratidão no coração que a gente tem que olhar também para os nossos irmãos, com um coração generoso, um coração que se dá, que não olha tanto o quanto o outro merece, o quanto o outro merece mais do que eu. Esse é o raciocínio do invejoso. O raciocínio do generoso é que bom, que bom que tem para todos, que bom que Deus é tão generoso que quer distribuir a sua graça, os seus dons, os seus favores, o trabalho na sua vinha para todas as pessoas. E é esse coração que hoje a liturgia nos convida a ter, irmãos e irmãs. Então, peçamos a Jesus que se dá a nós gratuitamente na Eucaristia, sem olhar o quanto nós merecemos ou deixamos de merecer, que Ele vá formando em nós esse coração generoso que não tem cálculos, que não olha o mérito, a retribuição, mas entrega e dá a sua vida com gratidão e com generosidade.